Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu descanso.
saúdo nesta noite de alegria, de festa, de celebração. Que seja isso que nós possamos fazer nesta noite, porque comemoramos um ano do coral da Igreja Presbiteriana de Correia. Um ano certamente de ensaios, de lutas, de desafios, mas no coração está a certeza da vitória em Cristo Jesus. Saúdo especialmente aqueles que estão conosco, que vieram a brilhantar esta noite, mas para que, acima de tudo, tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Motivo da nossa alegria, motivo da nossa esperança. Então, em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana de Correia, eu vos saúdo e digo que hoje seja realmente uma noite de celebração neste lugar, lugar santo, separado pelo próprio Deus, para que possamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Boa noite, igreja. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para glorificar a nosso Deus pelo primeiro ano, né, do nosso coral. Foi um ano assim que nós aqui da igreja vimos como Deus abençoou o nosso coral, a melhora que o nosso coral teve. Então, assim, é um motivo muito importante estarmos aqui hoje para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus, que é para isso que o nosso coral existe, para glorificar ao nosso Deus. Neste momento, eu vou pedir aos irmãos que estejam se colocando de pé. Nós vamos estar abrindo nossas Bíblias em Salmos de número 145. Vamos estar lendo versículos 1 ao 7 e depois o 21. Salmos de número 145. Vamos estar lendo os versículos de 1 a 7 e depois o 21. Eu vou estar lendo, os irmãos estejam acompanhando. A bondade, a grandeza e a providência de Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Os irmãos podem estar se assentando. Agora nós vamos estar convidando o coral Lírio dos Vales, que é da Igreja Presbiteriana de Tingui. Nós vamos estar tendo a participação dos nossos irmãos agora.
Amém. Que a letra dessa música possa ser uma realidade nas nossas vidas, né? Que nós possamos estar fazendo a diferença na vida das outras pessoas. Agora nós vamos estar tendo uma palavra de oração, uma oração de adoração ao nosso Deus. Estejamos fechando os nossos olhos e orando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos falando contigo nessa noite. Nós queremos, Senhor, louvar o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós queremos, Senhor, te adorar, porque o Senhor é o único digno e merecedor de toda louvor e toda adoração. Que a nossa noite aqui, Senhor, possa ser única e exclusivamente para louvar o teu santo nome, engrandecer a ti, ó Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Nós louvamos o teu nome e bendizemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter a participação do coral da Igreja Presbiteriana de Correia. Som. Bom, gente, boa noite para todos. Deixa eu apresentar a vocês o Coral do Correia. Nós temos essas meninas lindas aqui, são 5 contraltos. Nós temos as 6 meninas lindas ali, 6 soprano. Tem os tenores lá, ó, os lindões ali atrás, os 4. Não, 5 tenores e 2 baixos. Nós estamos fazendo um ano de coro. Nesse um ano, muita alegria, muita amizade, muito comprometimento. A gente sabe muito bem os benefícios do canto coral, e eu sei que é muito difícil ter um coral nas igrejas. A gente anda por aí, nós fomos para a Volta Redonda e o pastor, ele disse na pregação, poxa, é tão difícil, antigamente a gente via os corais nas igrejas e hoje você tem que catar. Então, você que faz parte do coro ou que ainda não faz parte, participa de um coral, porque no coro você aprende tantas coisas bacanas, aprende a respirar junto, aprende a contar o tempo junto, isso melhora a nossa cognição. E aqui, assim como o coro do Tingui, o lírio, a gente tem desafios, mas nesse meio a gente tem muita alegria. E eu espero que vocês apreciem, assim como eles vão apreciar, eles estão apreciando a música do coro do Tingui. Não existe, eles sabem muito bem disso, nós dentro do Evangelho, nós não fazemos campeonatos de canções, porque a gente precisa olhar o outro lado, a parte espiritual que está em cima da música. Então, não existe campeonato na nossa vida. Isso há muitos anos atrás até existiu, mas hoje nós temos mais consciência. Subir no altar, o coral pode ter 30, 40, 50, a gente dando experiência para o outro. E hoje a gente tem um coral de 1 ano e temos o Tingui, 52 anos. Olha que diferença. Bacana isso, né? Então, vamos lá. A primeira música é Salmo 142.
Esse é o coral da Igreja Presbiteriana de Correia. Deus esteja abençoando o nosso coral, que esse possa ser o primeiro de muitos anos ainda para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos estar abrindo nossas Bíblias agora, irmãos, em Eclesiastes, capítulo 8. Nós vamos estar lendo os versículos de 8 a 12. Eclesiastes, capítulo 8, versículos de 8 a 12, nós vamos estar lendo todos em uma única voz. Leiamos. Isto é um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma. Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um quanto o companheiro, aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Amém. Agora nós vamos estar tendo um momento de oração silenciosa, onde nós vamos estar colocando diante de Deus as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Vamos estar pedindo que Ele esteja nos perdoando, que Ele esteja trabalhando nas nossas vidas para estarmos mudando aquilo que não agrada ao nosso Deus. Depois de 1 minuto mais ou menos de oração silenciosa, nós vamos ter uma palavra de oração audível, agradecendo a Deus pelo perdão que certamente Ele nos dará. E depois desse 1 minuto eu vou pedir o presbítero Antônio que esteja fazendo essa oração quebrando o silêncio. Na vida desse coral, Senhor Deus, uma iniciativa de alguém que o Senhor mesmo colocou no coração de um irmão, e daquele coração, Senhor Deus, se expandiu e hoje nós podemos ver tua igreja envolvida no propósito de glorificar, de louvar e exaltar o teu santo nome. E agora, Senhor Deus, com o nosso coração contrito diante do Senhor, tendo a certeza no nosso coração de que o Senhor ouviu a oração de cada um feita nesse lugar, a súplica pelo perdão diante do Senhor, e tendo a certeza, tendo a convicção de que o Senhor perdoou as nossas falhas, os nossos pecados, ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor,
te agradecer porque não somos merecedores do teu perdão, mas por amor e por misericórdia do Senhor, o Senhor tem nos perdoado. Por isso, Pai, sustente a nossa vida no Senhor Jesus, não permitindo, Senhor Deus, que venhamos gostar do erro, venhamos gostar do pecado, mas que tenhamos uma vida de compromisso com o Senhor, uma vida, Senhor Deus, de zelo espiritual diante da face santa do Deus Santo, uma vida, Senhor Deus, de amor pela tua igreja, uma vida de amor pela tua obra, uma vida de dedicação ao teu reino, à obra do teu reino aqui na terra. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu perdão, Senhor. Continua conosco no decorrer desse culto. Nós oramos, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Agora eu convido a igreja que esteja se colocando de pé e abrindo suas Bíblias em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago 2, versículo 23. Eu vou estar lendo, os irmãos estejam acompanhando. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Os irmãos podem estar se assentando. Agora nós vamos ter a participação do coral Novo Amanhecer, também da Igreja Presbiteriana de Tingui. Convido os irmãos que estejam aqui à frente. Sentindo que a onda nos pode assolar.
Som. Aleluia. Nós chegamos agora ao momento do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus e de ações de graças. Nosso culto hoje é de ações de graças, né, pelo primeiro ano que Deus concedeu ao coral da Igreja Presbiteriana de Correia. Nesse momento eu vou convidar o nosso coral que esteja aqui à frente para mais uma participação.
Enquanto os irmãos estavam cantando, eu estava lembrando que desde criança eu ouço essa música, e essa música ela sempre renova a letra dela, sempre fala ao nosso coração de uma forma diferente, né? E a gente vê o nosso coral cantando essa música hoje, depois de tantos anos que eu já conheço, mesmo assim hoje ela falou de uma forma diferente ao meu coração. Meus irmãos, vamos estar agora fazendo a leitura em Salmos, número 100. Vou pedir à igreja que esteja se colocando de pé para estarmos fazendo essa leitura. Salmos de número 100. Nós vamos estar fazendo essa leitura da seguinte maneira: as mulheres estarão lendo os versículos ímpares e os homens estarão lendo os versículos pares. Salmos de número 100, hino de ingresso ao templo. Leiamos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao... Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. A igreja pode se assentar. Agora nós vamos estar convidando novamente o grupo Lírio dos Vales para participar.
Amém. Que Deus possa estar abençoando o coral Lírio dos Vales. Nesse momento, nós vamos ter uma palavra de oração, de louvor e gratidão ao nosso Deus, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre o nosso coral, sobre a nossa igreja. Eu vou estar pedindo à pessoa que teve a ideia de voltar com o coral na igreja. Eu vou levar o microfone ali, a nossa irmã Cremilda. Ela gosta muito de coral, e ela que teve essa ideia de voltar com o coral. Então, ela vai estar fazendo uma oração agora de louvor e gratidão ao nosso Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos estar na tua casa nesta noite. Nós te louvamos, ó Deus, porque somos os teus servos. Temos alegria em estar falando com o Senhor, estar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Ó Deus, renova a nossa fé, renova nossas vozes, ó Deus, para estar entoando um hino de louvores a Ti, tanto aqui na igreja como na nossa casa. Todos os nossos momentos sejam de gratidão ao Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Se aqui tem alguma pessoa que ainda não tem essa alegria de glorificar o Teu nome, fala nos seus corações nesta noite, Senhor, para que eles possam ser bênção também na Tua casa, ser trabalhadores na Tua seara. Ó Deus, enche-nos do Teu Santo Espírito, renova a nossa fé, Senhor, e ajuda-nos a ser gratos ao Senhor. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos convidar o coral Novo Amanhecer para mais uma participação.
Agora nós chegamos àquela parte do culto onde nós vamos estar ouvindo o que Deus tem para falar a cada um de nós. Eu já convido o pastor Daniel Miranda para estar aqui à frente. O pastor Daniel Miranda, ele é da Igreja de Jardim Jerusalém. Eu vou convidar o pastor Daniel que esteja aqui à frente fazendo essa oração, entregando a vida do pastor Daniel, que estará sendo usado por Deus nessa noite. Oremos, irmãos. Bendito seja o teu santo e maravilhoso nome, Deus. Para nós é um privilégio estarmos aqui em tua casa e cantarmos louvores ao teu nome, ouvirmos canções que falam de Cristo, falam da tua presença entre nós. E agora, Pai querido, nós queremos suplicar aqui o Senhor, uma vez que a palavra será lida, suplicamos que o Senhor ilumine as nossas mentes, a fim de que entendamos tudo quanto o Senhor falará a cada um de nós, por meio do teu servo Daniel. Cuide o teu servo, o abençoe, que ele seja tomado por tua presença, pela ação poderosa do teu Santo Espírito, e que nós, uma vez ouvindo a tua palavra, saiamos daqui transformados conforme a tua imagem e semelhança. Em Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Deus, amém? É um prazer estar com os irmãos nessa noite, que nós vamos meditar na importância da música coral para a igreja. Comigo está minha esposa, Suelen. Assim, nós viemos lá de Jardim Jerusalém. Somos conhecidos da Igreja de Tingui, né? A Igreja de Tingui é a mãe da Igreja de Jardim Jerusalém. Então, a gente está bem próximo, estou sempre pregando lá. Então, que o Senhor possa nos abençoar. Trago um abraço do meu pastor, os meus pastores, né? Lá na igreja, comigo, somos 3. O reverendo Carlos Nunes, que os irmãos devem conhecer, o reverendo Fábio dos Anjos, e eu sou o 3º pastor lá da igreja. Sem mais delongas, irmãos, Felipe, pode colocar aí para a gente? A transmissão eu preparei nessa noite como um culto atípico, né? O que eu quero dizer atípico? É um culto de aniversário da igreja. Não da igreja, mas do coral. É o primeiro ano do coral. Espero que quando o coral fizer 30 anos, os irmãos me convidem de novo. Então, a gente vai meditar sobre esse tema, de modo que a nossa intenção é nessa noite. Normalmente eu faço o seguinte, né? As pregações, normalmente, eu abro uma passagem da Bíblia, falo sobre o contexto, a aplicação, aquilo que os irmãos já devem estar acostumados. Nessa noite, nós chegaremos também a conclusões bíblicas, só que dessa vez a gente vai passear pela história da igreja rapidamente, depois vamos falar sobre o início do coral, como isso tem a ver com a reforma protestante, e daí a gente vai fazer aplicações, vai ver os efeitos da prática do coral na vida da igreja. Então, a gente vai caminhar por esse modo. Eu vou convidar agora os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios. Efésios 5. Vamos ler o 18 e o 18 a 20. Efésios 5, 18 a 20. Então, desse modo, a gente vai então fazer como se fosse uma pregação temática. Não vai ser como eu costumo fazer, expositiva. Os irmãos da Igreja de Tingui estão acostumados. Geralmente eu abro a Bíblia, falo o contexto, divido em partes e aí a gente faz a aplicação. Dessa vez a gente vai passear por versos da Bíblia e pela história da igreja. Tá bem? Então, Efésios 5, do 18 a 20, fala assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui, né? Eu falei até o 20, mas até o 21. Então, pode passar, Felipe, para o próximo. Primeira questão que eu coloquei aqui, né, para a gente ver, baseado nesse verso, é o seguinte, que a música, ela não é um mero adorno no culto. Às vezes a gente cai no problema de falar assim, nós já cantamos ao Senhor, agora vamos para a parte mais importante do culto, que é a palavra de Deus. É claro que a palavra ela tem maior evidência, ela tem maior aplicabilidade. Ou seja, a partir das coisas que eu ouço diretamente na palavra que está sendo pregada, fica mais fácil de eu exercer a minha vida cristã. De um modo geral, a palavra é mais palatável para o meu entendimento. Só que a música, ela não é um adorno no culto, ou seja, ela não é algo que está ali somente para enfeitar, que alguém algum dia pensou assim, vou colocar a música no culto para poder que o culto seja mais bonito. A gente vai criar um coral para quê? Para que a igreja cante mais bonito. Não é isso. Então, eu coloquei ali, a música litúrgica constitui elemento fundamental da construção da identidade e da experiência religiosa cristã. Eu peguei essa imagem aí, eu acredito que todos os irmãos já viram algo parecido isso em algum filme, né? Aquelas igrejas, aqueles corais americanos, né? A irmã ali está com um pandeiro na mão, uma com um chapéu lá atrás. O que eu trouxe essa imagem porque isso exemplifica bem esse fato. A igreja, a música na igreja, ela forma a liturgia da igreja de certo modo. Então, essas igrejas têm esse tipo de comportamento por conta da música que eles adotaram há muitos anos atrás. Então, com a prática desse estilo de música, no caso ali é a música black americana, acabou a igreja se adaptando e se tornando desse modo. Então, a música, ela altera a forma como a igreja louva o Senhor, não só no momento do louvor, mas como a sua teologia também. As escolhas musicais refletem e reforçam concepções doutrinárias, eclesiológicas e prioridades pastorais, tornando-se, ao longo da história da igreja, objeto contínuo de debate, reformas e regulamentações. Então, durante toda a história da igreja, a gente vai ver só um trechinho aqui, durante todo o tempo da igreja, sempre houveram discussões, sempre houve preocupações a esse respeito, porque a música ela não é uma coisa que, vamos deixar por aí, qualquer um que chega faz, não é uma coisa tão importante assim, né, como muitas pessoas pensam. Pode passar. A origem, das origens da música até a Idade Média. A música antes da Reforma Protestante é um pouco complicado da gente entender, né? Geralmente a gente não tem o conhecimento histórico disso. Quando a gente lê aqui, por exemplo, esse capítulo que nós lemos, esses versículos, Paulo está dando a instrução o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos e entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos. Então, a partir desse texto, a gente vê que a prática da música era comum na igreja. Sempre cantaram hinos. Isso não começou com Paulo ou os apóstolos. Isso se iniciou já desde o Antigo Testamento. Os salmos, hoje, por exemplo, os irmãos cantaram o Salmo 142. Também houve cantar o Salmo 139, né, que é Asas da Alva. Esse estilo era muito comum. É claro que a gente não tem a melodia que eles cantavam. Quem dera nós tivéssemos, mas nós não temos. Mas isso sempre foi uma prática da igreja antes da vinda de Cristo e depois que Cristo veio. A música sempre esteve ligada à igreja. Ela nunca teve um momento de rompimento. Então, a música no culto cristão tem raízes profundas na tradição judaica, nesse tempo aí que eu estou falando. Aí eu coloquei uma divisão ali, né, que está aqui, salmos e improvisos no templo e tabernáculo. Eu coloquei ali menos 3.000 a 29, porque não dá para saber, né, quando foi que começou a música, mas tem um indício bíblico ali a partir dessa época até 29 depois de Cristo, depois as igrejas primitivas e os primeiros cânticos cristãos. Colossenses 1, por exemplo, é dito que aquilo era um canto que a igreja entoava, e não era só uma passagem conhecida. De 476 até 1492, que a gente conhece como Idade Média,
eles cantavam em latim e era somente reservado ao clero. A igreja não cantava. Aí é que a gente está caminhando para começar a entender onde entra o canto coral aí. De 1492 até 1789, a igreja moderna, clássicos e primeiros hinos reformados. Pode passar. Então, a reforma e a revolução musical no culto. Então, o que acontecia até o momento da reforma? Os irmãos conhecem a história. O Lutero, ele era um monge agostiniano. Ele era da ordem de Santo Agostinho, muito apegado às questões litúrgicas em si. E ele ficou irado com o que a igreja fazia, que basicamente era explorar os irmãos, a preocupação com o excesso de indulgências e tudo mais. Mas uma coisa que tirou Lutero ali do sério também foi a não participação das pessoas no culto. Então, imagina vocês vinham ao culto e somente quem cantava era um coro especializado, que ficava aqui na frente, só de crianças cantando. Então, não tinha uma participação da igreja em si. Não só isso, como eles cantavam em latim. Então, ninguém entendia nada. Você já pensou? Se chegar aqui na frente, está cantando em alemão, um idioma que ninguém domina. Então, era uma outra coisa que Lutero não admitia no culto. Então, a reforma protestante não foi um programa de substituição, mas um processo de mudança. Quando a reforma chegou, você imagina, muita gente se converteu ao protestantismo, mas os músicos eram músicos profissionais, né? Eu toco trompete, violão já há alguns anos, mas eu não sou um músico profissional. Então, hoje em dia, existe esse tipo de pessoa, como eu, que faz por hobby. Naquela época, não. Naquela época, só existiam músicos profissionais. Então, o mesmo músico que tocava na igreja católica, quando a reforma protestante começou, ele ia tocar na igreja protestante. Então, a música ficou muito confusa entre essas duas tradições. Pode passar, filho. E aí, os solas que nós conhecemos, né, sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia, solos Christo e sola Deo Glória, eles moldaram a música. A música ela foi começando a ganhar uma nova forma, o que nós chamamos hoje de música protestante, que é importante ressaltar que é diferente da música gospel. A música gospel ele é um mercado que funciona, que muitas vezes nós cantamos as músicas deles, mas nem sempre as músicas são cristocêntricas. Nem sempre essas músicas estão preocupadas com a exaltação de Deus ou do seu Filho. Essas músicas podem, por acaso, cair nisso, mas não necessariamente. Já a música protestante, que é essa música dessa época da Reforma Protestante, ela tem essas características que vêm a partir dos 5 solas. Então, coloquei aí, sola Scriptura. Impulsionou o uso do vernáculo e dos textos bíblicos integrais. O vernáculo é a língua do povo. O povo tinha que ir ao culto e ouvir latim. Então, quem estivesse na Alemanha, Lutero dizia, tem que ouvir a missa em alemão. Tem que ouvir a música no idioma também que eles entendiam. No Brasil, seria cantar em português. O introito tradicional foi substituído pelo salmo completo, a polifonia simplificada em favor da inteligibilidade da palavra. Existia uma coisa aí, que era essa tal de polifonia, que era o seguinte, eram muitas vozes cantando sem entender muita coisa, muitos instrumentos, e havia uma confusão, ninguém entendia o que estava sendo dito. Então, a preocupação de Lutero foi a seguinte, o que deve ser priorizado deve ser a mensagem, a letra, estar sendo entendida pela igreja. Então, eu não posso cantar aqui... Obrigado. Eu não posso cantar aqui, colocar um monte de melisma, né? Para quem canta, conhece isso. Eu não posso dificultar o entendimento. Eu não posso esforçar o entendimento da igreja, sendo que a mensagem que está por trás da palavra seja escondida. Então, a função do louvor e do coral, nesse caso, é simplificar o entendimento da igreja. A segunda questão é o sola fide, ou somente a fé. Gerou catecismos cantados. Lutero compôs hinos específicos para cada parte do catecismo, melodias que se tornaram a base da inódia congregacional e da produção coral luterana. Então, com essa questão de somente a fé, nasceram o que nós temos hoje, o breve catecismo, o
catecismo maior, nós temos a confissão de fé. Então, o que Lutero fez? Ele pegou os catecismos luteranos e criou músicas para que as pessoas gravassem essas confissões, né? Somente a graça. Redefiniu a Santa Ceia, não como dono, não sacrifício. A música passou a servir ao Evangelho proclamado e não ao rito sacrificial. Lutero reformou a liturgia e não a aboliu. Então, Lutero ele não acaba com a liturgia, ele substitui aqueles elementos litúrgicos que não ajudavam a igreja. E, por último, solos Christus e soli Deo Glória. Cristo é o único mediador, portanto, toda invocação a santos foi eliminada dos inários. A música é ministério pastoral a serviço da proclamação do Evangelho e da glória exclusiva de Deus. Pode passar, Felipe. Então, aqui tem uma síntese que a gente consegue observar da Reforma Protestante. Isso aí é uma extração que eu fiz pegando, basicamente, se eu tivesse que cantar uma música hoje na igreja, se eu tivesse que escolher uma música ou trazer uma música para o meu coral cantar, que critérios eu devo escolher para escolher essa música? Eu tenho que ter essa preocupação. Primeiro ponto é fidelidade bíblica, mais uma vez dando o exemplo aqui do que a gente viu sendo cantado no Salmo 142, no Salmo 139, é quase que literalmente a própria passagem sendo lida, quando você ouve Asas da Alva, por exemplo. Então, isso facilita na hora que você vai cantar. Então, você fica... Essa música é fiel à Bíblia ou não? Essa aqui está cantando literalmente uma parte da Bíblia, então eu posso escolher ela. Então, essa é uma coisa que facilita a gente na hora de escolher. Outra questão também é a inteligibilidade e clareza. As músicas elas devem ser escolhidas não para dificultar o entendimento da igreja, mas para clarificar o entendimento da igreja. Então, se tem uma música que está falando de uma passagem, que a passagem está falando que, por exemplo, Jesus chegou até uma pessoa, e na música diz que a pessoa chegou até a Jesus, isso está dificultando, entende? Dificultando o entendimento da igreja com respeito àquela passagem. Então, a clareza, ela passou longe aí. Isso tudo ele está contrapondo com a visão católica, que estava nem aí para a participação das pessoas. A preocupação deles era com a beleza. E, assim, há algo justo a ser dito hoje. Eu acredito que muitos de vocês, bem como eu, ficaram emocionados ouvindo os corais cantarem hoje. Deu vontade de aplaudir. A gente fica emocionado com a música sendo cantada. E a música também tem essa função, que é a função da beleza. Só que a beleza ela não pode estar acima do entendimento. A beleza está sempre abaixo do entendimento. Então, você imagina um homem do campo naquela época, né? Hoje é muito fácil, a gente pega o celular aqui e ouve quantas músicas a gente quiser. Mas naquela época, eles não conseguiam ouvir uma música. Era muito difícil você participar, por exemplo, de uma apresentação de bar. Era muito difícil. Você tinha que ter muito dinheiro para ir até o teatro ouvi-lo e talvez você ouvisse 1 ou 2 vezes durante toda a sua vida. Então, quando essa pessoa, depois de trabalhar lá 12 horas, né, chega até a igreja e se contempla com as sinfonias, os cantos corais, aquela beleza para ela é estonteante, ela adora aquilo, mas eles só ficam na beleza, porque a pessoa entra com a beleza e sai também vazio, sem entender nada das escrituras. Então, a clareza e a inteligibilidade deve ser o foco das músicas cantadas na igreja. A terceira questão é a edificação congregacional. A música serve à comunidade reunida, não ao virtuosismo individual. Isso é um ponto em que o coral nos ajuda muito. No coral, não há espaço para um virtuosismo, uma pessoa que quer aparecer mais do que todas as outras. Todos cantam a favor da melodia. Todos cantam para a congregação. Então, o coral é uma participação da congregação no canto a Deus. Então, é bonito de ver as pessoas levantando dos bancos para cantar aqui na frente. Isso é uma questão que está mostrando que as pessoas saem dos seus lugares, os membros saem dos seus lugares para participarem no corpo da igreja e assim edificar a congregação. Santidade e reverência. A música deve guardar caráter de separação do profano, evitando estilos e formas que introduzem no culto a lógica do entretenimento. Foi como eu falei aqui. A gente tem que tomar esse cuidado quando for escolher as músicas. Existem ritmos que não são
ritmos que nos ajudam a louvar a Deus. Pelo contrário, mais nos atrapalham. Eu acredito que os irmãos já passaram por isso, como nós passamos na nossa igreja. Às vezes você está no momento ali da palavra ou do louvor e está tocando uma música lá fora, que você sabe que não é uma música cristã. E aquela música atrapalha a sua concentração, porque o ritmo é um ritmo feito para você dançar e não para você meditar. Então a gente também tem que tomar esse cuidado. Pode passar. Aí, o canto coral em si, ele nasce também nessa época. Diferente da música das missas complexas, o coral da igreja luterana introduziu um canto estrófico e silábico, onde cada nota corresponde a uma sílaba, priorizando a clareza da letra. Eu vou explicar. Quem aqui conhece Castelo Forte? Quem não conhece? Todo mundo conhece Castelo Forte, né? Essa música, Castelo Forte, se vocês repararem bem, ela não tem uma divisão de compasso muito certinha. 1, 2, 3, 4. Ela não tem uma diferenciação, uma preocupação com o tempo. O que está sendo priorizado ali? É a letra. Então ele canta assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Aí espera um tempinho. Com o seu poder defende os seus em todo transe agudo. Algo assim, né? Então, essa música que Lutero escreveu, ele está priorizando a letra, o entendimento. Então, ele não está tão preocupado com a harmonia, com a melodia, apesar de ser uma harmonia complexa, um ritmo diferente, o ritmo respeita a fala. Então, o que está sendo priorizado ali é a letra. E muitas pessoas depois fizeram, o próprio Bach fez várias variações desse canto de Lutero, só que Lutero está priorizando a letra. E assim, com essa prioridade que nasce o canto coral. Passou-se a cantar em 4 vozes, criando uma identidade musical forte, onde a harmonia servia para envolver a congregação no louvor. Até hoje aqui, né, o irmão apresentou aqui os tenores, os contraltos, os baixos e as sopranos. Existem outras variações de vozes, que é mais na qualidade, mas a gente até hoje divide em 4 vozes. Isso foi identificado na época da Reforma Protestante. Eu acredito que muitos de nós nem sabíamos que isso também tem uma origem protestante, a forma como nós cantamos. Então, o canto na igreja, e principalmente o canto coral, ele não só demonstra uma preocupação com a liturgia da igreja, não só demonstra uma preocupação com a congregação, ou seja, todos participam, como também remonta às raízes protestantes. Quando a gente está cantando em coral, de algum modo a gente está apontando para essas raízes protestantes. Aqui nós vamos ver aí 3 aplicações que a gente vai tirar a respeito da motivação de se ter, ou da importância de se ter um coral em nossas igrejas. Lá na igreja também tem um coral, só não sei quantos anos tem o nosso coral, né? Mas eu acho que deve ter uns 25 anos. Mas eu acho que o aniversário foi por aí, o último aniversário que nós celebramos. Então, é importante que as igrejas, quando admitem um coro no seu meio, eles tenham em mente esses pontos. Pode passar aí, Felipe. A primeira questão que a gente pode ver: o coro como ministério pedagógico. Fixando a teologia através do canto. O primeiro grande benefício do coral é que ele ensina a teologia cantando. Enquanto uma apresentação musical comum pode focar no prazer estético, o coro ajuda a igreja a memorizar textos bíblicos com profundidade e beleza. A música tem o poder de fixar a sã doutrina no coração, de forma que hinos cantados na juventude permanecem na memória por décadas, servindo de consolo e instrução. Então, essa é a primeira questão que a gente observa na admissão do canto coral. Ele serve como um ensino. E também na Reforma Protestante, a música foi introduzida também com esse objetivo. Eu acredito que vocês saibam de cor passagens por conta de músicas, ou grande parte dela, como a gente cantou aqui Asas da Alva. Grande parte a gente conhece a passagem por conta da música. Tem muitas passagens que eu sei de cor por conta de músicas. Então, a música, e o coral especialmente, tem esse benefício de nos fazer lembrar da sã doutrina. E é importante que a gente saiba de cor, é importante que a gente saiba citar.
Porque existem momentos que você não vai estar com a Bíblia ali do seu lado para você comunicar o Evangelho. Então você tem que saber uma passagem. É importante que isso esteja no meio da igreja. Pode passar. A segunda questão é o cuidado pastoral e discipulado. Eu já participei de coral, né, não lá na igreja, porque lá na igreja eu já cheguei seminarista, né, antes eu era de outra igreja que eu participava do coral. Então, como seminarista, eu não tinha tempo, porque eu estava indo para o seminário todos os dias, mas antes, quando eu tinha tempo de participar do coral, eu participei. E uma coisa que a gente vê ali, o coro funciona como uma pequena comunidade dentro da igreja local. Não é uma segunda igreja, tá? O que eu estou querendo dizer com isso é que nos ensaios a música é o meio, mas o fim é o discipulado, onde surgem amizades, partilha de necessidades e oração mútua. Ali se pratica humildade, compromisso, pontualidade, desenvolvimento de virtudes cristãs, que vão além da execução técnica. O regente atua muitas vezes como um líder que presta cuidado pastoral aos seus coralistas. Então, o coral, a segunda importância que nós vemos do coral para a igreja é essa função de discipulado que ele exerce. Nós, um com os outros, às vezes a gente tem que ir num dia diferente, né? Normalmente não se ensaia domingo, você ensaia uma segunda, uma quinta-feira, aí você vai ao ensaio, é mais um compromisso que você tem de chegar na hora, chegando lá você conversa, você tem uma preocupação com aquelas pessoas, você tem um relacionamento com elas, e o discipulado nada mais é do que um relacionamento intrínseco que eu tenho que ter com outra pessoa. A gente não pode, em nada que a gente faz em nossas vidas, achar que é mais um dia ou mais um detalhe, ou que aquilo é à toa. Se Deus nos coloca no coral, se Deus nos coloca em qualquer lugar, se Deus nos coloca no ônibus, no Uber, Deus quer que a gente discipule pessoas. O objetivo do Senhor com tudo que nós fazemos é esse. E com coral não é diferente. Pode passar, filho. Unidade e formação musical, combatendo o individualismo no corpo de Cristo, a terceira questão. Em uma cultura que exalta o solista e o destaque individual, o coro nos ensina que ninguém é mais importante que o conjunto. Ele modela para a igreja a beleza da unidade, lembrando-nos que somos um só corpo com muitas funções. Além disso, o coro serve como um guia para a congregação, ajudando todos a cantarem com melhor afinação, dicção, segurança, elevando o nível da adoração coletiva. Então, no universo onde o individualismo é priorizado, onde a gente vê muitas igrejas se voltando para cada vez mais um comportamento de show, o coral ele vai em contramão disso. O coral prioriza o canto em conjunto e também a unidade. Nós, quando cantamos juntos, também estamos dizendo que o nosso Deus, ele não é um no sentido de que ele está sozinho. Na eternidade, ele é a própria Trindade. Então, se Deus vive em plena comunhão consigo mesmo, vive em plena comunhão com o Espírito Santo, com o seu Filho, assim também nós devemos viver entre nós. E por isso que a gente deve admitir o coral nas nossas igrejas para nos ajudar a viver em unidade. E por último, pode passar, Felipe. Pode passar, Felipe. Por último, concluindo a nossa exposição, a gente deve lembrar que tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. O Bach, né, Johann Sebastian Bach, que é esse músico muito famoso, ele diz o seguinte: o objetivo final da música é a glória de Deus e a renovação da alma. Então, vocês imaginem aquele mesmo cidadão camponês entrando na igreja nessa noite e ouvindo os corais cantarem. A alma é renovada e preparada para ouvir a mensagem do Senhor. Então, investir em um coro é investir em planejamento, excelência e pessoas. Quando a igreja apoia esse ministério, ele está promovendo a continuidade do ensino bíblico e a dignidade do culto. Então, de baixo é o que eu já li ali. Essa é a importância de nós termos um coral em nossas igrejas. O coral nos ensina a unidade, nos ensina a nos preocupar uns com os outros, é um lugar de discipulado e, principalmente, ensina a gente a cantar a respeito da glória do Senhor. Que nós possamos meditar nessas coisas, que nós possamos nos preocupar com o ensino da igreja, com a música cantada na igreja e possamos participar dos corais, possamos integrar, dar força ao coral,
porque é importante que a igreja se fortaleça desse modo. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos meditar na sua palavra. Amém. Amém. Quanto conhecimento nós tivemos aqui hoje, né, sobre música. Muitas coisas que a gente não sabia, nós acabamos conhecendo hoje. Nós agradecemos ao reverendo Daniel, que Deus esteja abençoando sua vida, tá? Sua família, seu ministério. Agradecemos por estar conosco aqui nessa noite. Agradecemos pelos corais de Tingui, Novo Amanhecer e Lírio dos Vales. Que Deus esteja abençoando o coral, a igreja de Tingui. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa noite. Nós vamos estar agora fazendo a oração final, impetrando a bênção. Queria convidar os pastores para estarem aqui na frente, para fazermos a oração final e a bênção apostólica. Depois, os irmãos não se retirem, que nós vamos ter o pós-lúdio com todos os corais. Vai ficar uma coisa muito linda. Então, os irmãos fiquem assentados. Vou pedir para o reverendo Daniel Miranda para orar e o Daniel Nascimento para impetrar a bênção. Pai Santo, Deus de misericórdia, bondade, Pai, nós glorificamos o Teu nome nessa hora, Senhor. Tu és bom, tem todo o poder, nós descansamos em Ti, porque até as nossas obras o Senhor as faz por nós. Pai, que possamos sempre ter em nossa mente a importância de exaltar e glorificar o Teu nome, Pai. Seja em coro, seja em nossas vidas próprias, que o Senhor sempre nos dê a possibilidade de viver uma vida de acordo com a Tua vontade, Pai. Pai, quebranta o nosso coração, mortifica a nossa carne, para que possamos ser semelhantes a Teu Filho, Pai. Pai, nos ajude para que possamos glorificar o Teu nome em cada ato de nossas vidas. Senhor, abençoe os corais que estão aqui nessa noite, cada membro. Pai, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa comprometê-los cada vez mais com a Tua mensagem, com a Tua palavra. Que o Senhor possa fazer com que, através desses corais, sejam comunidades de ensino, de discipulado, e que possam cada dia mais parecer-te com o Teu Filho, Senhor. Pai, abençoa tudo mais, entregamos todos os desejos, todos os pedidos que estão ocultos, que nós não conhecemos, mas o Senhor sonda todos os corações. Entregamos tudo em Tuas mãos, não em nosso nome, mas no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, antes da bênção, gostaríamos de louvar a Deus pelo coral da Igreja Presbiteriana do Correia, pela iniciativa do coral, louvar a Deus pela nossa irmã Cremilda, que deu o start, pela irmã Márcia, que tem feito esse contato com o pastor em relação a essa programação. Deus seja louvado. Louvar a Deus pela presença da Igreja do Tingui, com os seus corais, ao pastor de lá, reverendo Januí, um tempo que eu não o vejo. Nosso abraço também para essa igreja amada. Reverendo Daniel Miranda. Isso, nosso abraço, prazer em conhecê-lo, Deus te abençoe. Dê um abraço ao Carlos Nunes, aos irmãos do Correio que vieram celebrar conosco, Deus nos abençoe. Lembrando que pós-culto, não vão embora, teremos uma celebração, um bolozinho, um guaraná, uma torta salgada. Então, vocês são nossos convidados. Deus abençoe vocês, que o amor de Deus, que a alegria do Evangelho seja sempre uma constante em nossos corações. Que cantemos canções que exaltem o nosso Salvador. Não tem coisa melhor para um pastor que vai pregar ser antecedido por canções que falam de Cristo, que exaltam a salvação. Isso facilita muito a proclamação da palavra e isso foi visto aqui. Que Deus abençoe os corais dessas duas igrejas. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Nos colocamos em pé, irmãos. Agora, irmãos, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de vós, bem como sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a superfície da terra, não só hoje, mas para todo sempre.
Som. Som. Vou usar depois. falhar, jamais irá. Não vai mudar, jamais irá se abalar.
que és Senhor. Eu posso ver que Deus é Senhor. Amém. Deus abençoe. Escorar.